Comecei no domingo passado a falar um pouquinho sobre a importância de nós valorizarmos isso, né? Vou te dar um exemplo simples de algo, mas uma moeda tem valor porque tem os dois lados. Ok? Então, esses dois lados, gente, de equilibrar. A palavra de Deus, eu sempre expliquei isso, a palavra de Deus, ela tem promessas em cima de promessas, o desejo de Deus é perfeito, o pensamento dele para nós é maravilhoso. E a intenção pura do coração de Deus é nos abençoar sobremaneira. Quantos creem? Eu creio também, não tenha dúvida disso. Mas tem o outro lado, que não é só as promessas de Deus e que nos anima em tantos aspectos, porque Ele é um Deus bom mesmo, mas é o lado de que tem deveres da nossa parte. Deus nunca anulou e nunca tirou da sua palavra ao fazer a primeira aliança com o povo para dizer, presta atenção, é assim, assado e tal. Então é esse lado é que a gente precisa dar total atenção, gente. Tem o lado das promessas que nós desejamos, o desejo de ser abençoado, que não tem nada de errado, é assim mesmo, nós continuamos a ter essa expectativa, mas devemos também observar esse lado da moeda, que é o lado de prestar atenção em como Deus nos dirige, naquilo que Ele nos fala, de nós darmos ouvidos à sua voz, porque Ele estará continuamente nos corrigindo. Essa palavra, ela tem que cair muito bem no nosso coração. Pai que ama, disciplina os seus filhos. Eu vou falar sobre isso. Sabia disso? Disciplina é uma palavra super importante para que a gente possa chegar ao lugar que Ele tem preparado. Então eu comecei domingo passado, e esse é o aspecto dessa segunda parte da mensagem, ainda de ano novo, né? Nós estamos nesse ano de 2024, mas falando um pouquinho sobre a importância do teu e do meu comprometimento, e da minha decisão em separar para o propósito de Deus. Ok? Muitas vezes, se eu ficar só com esse lado de esperar que Deus faça tudo o que eu desejo na minha vida, eu estou num lugar meio estranho. Eu não estou entendendo bem como é estar debaixo do governo de Deus. Você imagina, gente, nós estamos no reino dEle. Não te falta nada, nunca faltará. Entende isso? Mas alguém está sentado num trono, é bom falar isso, né? Esse alguém sentado num trono não sou eu nem você. Então, isso deixa o nosso coração de uma maneira própria. Então, eu comecei a ler várias passagens, eu vou seguir adiante. Em Romanos capítulo, e eu tinha falado sobre isso, né? E 2024 é um ano da decisão de comprometimento, separação para a vontade, a direção dEle. Aqui está o segredo de uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai chegar, que verá resultados sobremaneira. Eu comentei também, vou passar adiante aqui mais, sobre o dia de hoje, que é o dia que interfere no amanhã, óbvio. O que eu faço hoje vai determinar o amanhã. Na verdade, a gente todo dia é uma colheita daquilo que a gente vem fazendo. Você entende? E muitas coisas que o homem está fazendo hoje, mas vai colher muito mal daqui a 10 anos. Mas ele não tem essa visão espiritual, mas a igreja precisa ter. Ok? Não estou falando sobre ter uma jornada perfeita, gente. O que eu acho incrível é que Deus nunca me pediu para ser perfeito. Mas Ele me pediu para eu me entregar ao aperfeiçoamento que Ele faz na minha vida. Uma vez que eu erro e eu reconheço, eu só tenho que fazer uma coisa: me arrepender. Só isso. Arrependimento é mudança. Mudou a direção. Alguém está entendendo, gente? O resto é com Ele. E a gente vai crescendo. Quantos creem que vocês aprendem com seus erros? Eu também. Mas desde que a gente saia do erro. É isso aí. Então vou passar adiante, eu vou logo para os versos. Romanos 13, eu tinha começado aqui no último encontro, no encontro de 11 horas, nem consegui. Outra razão, Paulo disse, para viver correto, vocês sabem como já é tarde. Ele está falando em relação ao fim dos tempos, gente. O tempo já está se esgotando. Vamos embora despertar, pois a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente imagina, na minha versão. Ok? Beleza, verso 12. A noite já passou
E o dia da sua volta está aqui, ó, na esquina. Portanto, aí Paulo começa a dar umas declarações a respeito da nossa jornada, gente. Das nossas escolhas. Portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia. É só um detalhe que eu estou falando, isso é a palavra de Deus. Ok, vivamos de modo o quê? Decente, como em plena luz do dia. E aí ele cita algumas coisas, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavenças, invejas. Verso número 13 na outra versão: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festas desregradas, bebedeiras, promiscuidade sexual e práticas imorais. E ele repete a mesma coisa. No verso 14: mas vocês devem se revestir do Senhor Jesus. E não façam nada, diga nada, que venha a satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne são as concupiscências, essa é uma melhor palavra, porque é um desejo que tem uma malignidade, tem prejuízos nisso aí. Efésios capítulo 5 diz: portanto, sejam imitadores de Deus. Paulo dizendo, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Veja aí o verso 3, ele continua, que a imoralidade sexual, de novo, falando sobre essa área, e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a quem? Aos separados, aos que são novas criaturas. Não usem linguagem grosseira, palavras obscenas, não digam coisas tolas nem indecentes. Isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graça. E continuando, ele manda ver, 5, fiquem sabendo de uma coisa, é o Espírito Santo falando conosco: nenhuma pessoa, de novo, sexualmente imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar, que gostei disso aí, com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas que acabamos de ler. E Paulo disse, portanto, vamos lá, verso 7, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado nós éramos trevas, mas agora somos luz. Então, é imperativo isso aqui. Elinho, viva como filho da luz. Não te chamei para ser perfeito, mas tem um caminho. Você se entrega ao meu aperfeiçoamento e você viverá como filho da luz. Tem coisas, gente, eu quero falar para você que literalmente você vai crescendo, você vai vendo que aquela coisa do passado não faz parte mais da tua vida. Seus hábitos mudam, sua maneira de falar muda, seu comportamento muda. Se verdadeiramente nós estamos andando. Já expliquei dezenas de vezes, é sempre bom. Você e eu, nós não mudamos a nós mesmos. Mas a partir do momento que eu pressiono para caminhar com Deus e andar com Ele, Ele me transforma. Lembra do exemplo que eu sempre gosto, da fogueira acesa? Quanto mais você chega perto da fogueira, mais você recebe os efeitos da fogueira no teu corpo, na tua vida. E eu não fiz nada por isso. Eu vou chegando pertinho da fogueira, eu vou virar uma caveira e eu não fiz nada por isso. Quem fez foi a operação do fogo na minha vida. É assim que Deus faz na tua e na minha, diga aleluia. Mas não pense que nós não temos que andar dessa maneira, caminhando com Ele, o buscando, porque não tem outra maneira. 1 Pedro, lembra, eu tinha terminado lendo esse verso, porque a ocasião de começar o juízo, e essa palavra é julgamento seguido de condenação ou sentença penal. É começado pela casa de Deus. Ora, se primeiro, meu Deus, olha como está escrito. Ora, se primeiro vem por nós,
Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pastor, é forte, é forte. Graças a Deus que é forte. Porque Deus está bem claro dizendo tudo para a sua igreja, para nós, somos filhos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, será que eu li isso mesmo? É isso mesmo. Então é isso aí. Quantos creem que é isso aí? O que está escrito é o que vale, gente. Não, mas eu penso, opa, o que eu estou pensando? É melhor não pensar. Bom, pastor, mas Deus é bom, Ele ama todo mundo. Opa! São só pensamentos nossos, ideias nossas, o que a gente acha, o que a gente pensa, ou de repente ouviu de alguém, não é bem assim. Opa! Isso é a palavra de Deus. Se eu creio, eu tenho que ter um foco de atenção a ela e simplesmente o que está escrito. Se eu vou entender com a minha cabeça, esquece. Mas isso precisa gerar algo que Deus está resgatando nesse fim dos tempos na sua igreja: temor a Deus. Temor a Deus. Aleluia. Meu pai não está de brincadeira, aleluia. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, não está falando os que sofrem segundo a sua própria vontade, faz o que quer, porque vai sofrer mesmo também, não tenha dúvida. Mas os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática. Diga prática. Na prática do bem. Na prática do fazer o que é certo. Pastor, terminou? Não. Apocalipse 22:10. Última página da palavra de Deus. Última. Será que é importante? É importante até a primeira, óbvio. Qualquer página. Mas vamos embora. Na última. Por que está sendo colocado dessa maneira? Disse-me ainda, João, na revelação, né? Ouvindo as palavras de Jesus: João, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Está falando do tempo do fim. Então faz o seguinte, e Deus já deu a dica: continue o injusto fazendo injustiça. Veja agora, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, repita comigo, é o meu caso. É o nosso. Uhul. O justo, vamos prestar atenção, continue na prática. O santo, separado, é a igreja. Continue o quê? Andar nessa prática. Está bem claro isso, igreja? Muito bom. Bem-aventurado aqueles que lavaram, diga aleluia. Mas naquele dia, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Naquele dia eu fui lavado. Mas a Bíblia está falando de uma lavagem contínua. Começou naquele dia e continua tomando banho. No primeiro dia que você tomou, saiu da barriga da sua mãe, tomou um banho lá, e depois foi tomando banho todo dia. Espero, né? Até o dia de hoje. Se você não é europeu. Não vou nem falar disso, meu Deus do céu. Ok? Um banhozinho todo dia. Continuem a lavar. Ali fala sobre um ato contínuo, as suas vestes. Com que finalidade? A contínua lavagem. Andar na santificação. Para, qual é a finalidade? Para que eu tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. É muito importante entender, gente, que nós estamos ainda num processo de estar sendo salvo. Por isso, quando Jesus fala às igrejas da Ásia, ele sempre põe assim: ao vencedor. E a maior parte ele pede arrependimento, que é mudança de comportamento, de prática, de várias coisas.
Depois eu vou falar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Para que entre na cidade pelas portas. Porque está bem claro, Jesus está quase terminando o capítulo 22, dizendo, olha, fora vão ficar os cães, todas as raças de cães, não, brincadeira, mas o que significa isso na linguagem bíblica? As mentes impuras, imorais. Se as mentes são impuras e são imorais, elas viverão dessa maneira, gente. O que governa o meu comportamento é o que governa a minha maneira de pensar. Diga um amém isso aí nessa manhã. Ok, e diz lá, e os que praticam a feitiçaria, os que cometem, de novo, hein? Imoralidades sexuais. A palavra fala sobre um campo bem grande, o sexo livre, o adultério, né? A prática homossexual, a prática de sexo com animais e tantas bestialidades que estão acontecendo sobre a face da terra, gente. E não pense que esse negócio é light, porque é muito grande. Na sexta-feira aqui tivemos um encontro maravilhoso com o pastor Teixeira, aqui com o Henrique, e vai ser editado aí depois para o pessoal pegar sobre isso, a interferência. Os dias de hoje você passar a imagem pornográfica, a gente já vive num mundo que é eros puro, cara. Eu tenho que tomar cuidado até onde olha. O negócio está violento, está pior ainda. E isso está passando para as crianças, né? Quanto mais cedo ainda. É impressionante. Você já sabe disso. Não estou falando nada que vocês não saibam. Mas Deus está classificando tudo isso. E depois ainda põe assim, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam o quê? Vão ficar onde? De fora. O que não deveriam ser práticas da nova criatura. O problema, gente, não é errar, é continuar no erro. Você tinha que escrever isso aí. O pastor falou que o problema não é errar, então ele já me deu uma brecha. Aleluia. Então eu vou errar uma vez só, mas vou errar bem. Meu Deus. Olha o lado da vala. O problema é que essas práticas, de uma certa maneira para a carne, elas são agradáveis, são prazerosas. Daí as pessoas ficam presas. E elas continuam praticando. O problema é a prática. Não é maravilhoso nós entendermos que a gente pode errar, e no momento que a gente sabe que a gente errou, bate aquele arrependimento, a gente chega aos pés de Jesus e Ele me perdoa. Mas Ele espera que eu não volte mais a praticar. Está bem claro isso nessa manhã? Isso tem que estar claro. Vou ler um outro verso só para complementar, não estava aqui, para você entender o perigo da prática. 1 João, por favor. Aleluia. 1 João, capítulo 3. Bíblia de papel, canetas nessa manhã, lápis de cor, maravilha. Vamos ao verso número 8, do capítulo 3. O apóstolo João diz assim, igreja, vocês que me assistem pela internet: aquele que pratica o pecado procede de quem? É ele mesmo. Porque o diabo vive pecando, prática desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o quê? Como é que Deus destrói as obras do diabo? Ele destrói, em primeiro lugar, ele destrói quebrando a natureza do pecado, levando na cruz do Calvário e me dando a natureza dele. Porque se a minha natureza é pecado, o que eu vou sempre praticar? O erro. Assim é o mundo. Não espere que o mundo como sistema viva um sistema de Deus, porque na natureza deles é uma natureza pecadora.
É por isso que ele veio, para que eu tenha vida e tenha em abundância. Está claro isso, gente? Uau! A mudança de Jesus não é uma mudança que ele vai fazer por fora. Ele tem que fazer de dentro para fora. Então, uma vez que eu me torno nova criatura, eu não sou escravo mais, por natureza, da prática do pecado. Eu posso vir a errar, a pecar? Posso, mas não sou escravo. E se você anda com Deus e se enche dele, a possibilidade da força do pecado errar, vir sobre a tua vida e você dominar, é alta, cara. Muito bom. Mas a gente sai desse ciclo de ser um pecador por natureza. Não tem como eu ser diferente, porque a minha natureza é pecar, a minha prática é essa. Que alguém diga aleluia. Agora o próximo verso é melhor. Todos são maravilhosos. Todo aquele que é nascido de Deus, acabei de escrever, não vive na prática do pecado. Posso errar? Posso. Mas não é a minha prática mais. Porque existe o perdão, uma vez que haja arrependimento. Não há perdão sem arrependimento verdadeiro. Saibam. Beleza, mas ele me perdoou na cruz do Calvário, é verdade, perdoou todos os meus pecados e tal. Agora eu vou começar a aprender a caminhar com Deus. É por isso que nós somos cobertos nesse conteúdo, e ele me perdoa dos pecados quando há arrependimento genuíno. Eu entendo, reconheço no meu coração que eu estava errado, eu me arrependo, significa mudança, e há arrependimento para mim, a gente vai seguindo, e há perdão para mim, a gente vai seguindo. Graças a Deus pelo Deus perdoador, quando há arrependimento verdadeiro. É bom colocar isso. Eu não sei porque que toda frase não é colocada. Então aqui está bem claro, eu grifei na minha Bíblia, todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Está claro isso? Então ele está falando de prática, o problema é prática. Aqui, terminando, todos que amam e praticam a mentira. A Deise pediu para ler mais. O 10. Nisto... a Deise pediu para ler o 6, tá? Isso aí. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Está claro, hein? 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, hein? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pastor, isso aqui é aquela faca de fazer churrasco bem afiada que o pastor Luiz tem, cortando e mostrando, está bem claro. Ok, gente? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de nós caminharmos na direção que Deus aponta segundo a sua vontade. Dentro desse conteúdo de comprometimento. A necessidade que eu e você temos de ser corrigido por Deus. Eu acho interessante, eu comentei aqui, eu acho que foi domingo passado, né? Quando quando pergunta para aquela igreja, como é que vocês estão? A igreja, não, estamos tudo bem, não precisamos de nada. Aí Jesus dá uma outra descrição. Vocês são cegos, nus, miseráveis, pobres, bota ainda mais, infelizes. Como é que eu vou ouvir isso achando que eu estou muito bem, obrigado? Tem alguma visão que está errada. Então é muito importante nós termos essa panorâmica do céu e deixar que o céu fale ao nosso coração. O teu e o meu, a respeito de várias situações. Eu posso não estar enxergando o caminho da correção. Eu vou repetir isso, eu posso não estar enxergando o caminho da correção. Mas todos nós precisamos da correção, diga aleluia.
Veja, numa relação, botei aqui, saudável e genuína, é o nosso caso, com o nosso Pai Celestial, e até mesmo de maneira humana, o equilíbrio de educar e corrigir só tem um objetivo: o progresso do seu filho. Eu tenho que olhar isso, meu Pai Celestial, tudo, Ele está investindo na tua vida e na minha, para que a gente cresça, progrida, a gente prospere, a gente amadureça. Esse é o objetivo. Vai guardando, eu vou colocando coisas aqui nessa manhã que eu quero te abençoar. Então vamos lá, eu quero te dizer isso aqui, ó, a pregação da palavra de Deus, através do ensino, ela edifica, porque é importante, não tem como eu aprender se eu não fosse ser ensinado, eu não sou ensinado. Mas a partir do momento que essa é a plataforma base, e é a plataforma, a gente vê pela própria palavra, e Deus desde o Velho Testamento pediu a Moisés e os profetas para ensinarem a palavra, e Jesus fazia isso de maneira contínua, ensinando no decorrer do seu doutrinamento. A correção, o outro lado, que a palavra de Deus promove, na maior parte das vezes, ela nos protege de irmos para a direção errada. Eu sempre falo do elevador. O nosso elevador sobe. É o destino nosso. Diga aleluia. Ué, que porta interessante. Que interessante, rapaz. Essa pode descer. Estou falando dessa maneira só para você entender, gente. Porque Deus não quer criar em mim, você, medo dele. De forma alguma. Mas nós temos que ter temor a Deus. Porque a sua palavra é bem clara para dizer muitas coisas para nós. Que esse caminho mata e esse caminho te dá a vida. Agora eu ficar achando que só porque eu lá entreguei minha vida para Jesus, está tudo certo, independente do que eu viva, está tudo errado. Não é isso que a palavra explica. Mas Jesus, em teu nome fizemos milagre, em teu nome fizemos isso, curamos enfermos, expulsamos demônio, pregamos a palavra, fizemos tal, vivi tal. Jesus falou, não conheço vocês. Aí olha, de novo, olha as palavras de Jesus, está em Mateus 7. Afastem-se de mim os que praticam a iniquidade. Olha a palavra, prática. Pastor, o senhor está querendo dizer que o meu estilo de prática sobre a face da terra vai definir minha vida? Vai sim, senhor. Pode estar certo disso. Mas eu estou qualificado. Você está com um ticket esperando o momento certo de você entrar na van e subir. Beleza? Eu sou uma nova criatura, porque ninguém entra se não for nova criatura. Mas a minha jornada sobre a face da terra como nova criatura, em termos de viver e de práticas, elas definem? Definem sim. Acabamos de ler o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22. Mas sabe, a gente vive dias de engano, o engano em termos de fazer uma distorção da verdade, vai ser em cima de mim e de você. O engano trabalha no mundo de maneira diferente, que o cara acredita que ter dinheiro, se vier de qualquer maneira, não importa. Aquilo ali é o sucesso da vida dele, ele acredita dessa forma. Então, Satanás sabe como enganar as pessoas. Como é que ele tem que enganar a igreja? Distorcendo a verdade. Não é bem assim que o pastor está falando. Ele está dizendo aí que, olha só, tua salvação não está tão garantida assim não. Não, mas você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. É bom explicar tudo isso. É bom definir que nós somos dele, e acabamos de ler vários textos dizendo, sejam imitadores de Deus, vocês são filhos da luz, nós não somos filhos da noite, não vivam a prática dos filhos da noite, está escrito lá, alguém leu comigo ou não? Ok, gente, isso é importante, falar é uma jornada, aqueles que sofrem, né, na carne por viver a vontade de Deus está lá, então você está no caminho, eu também. Nós vamos sendo transformados, queridos, graças a Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas nas correções, quando você lê o livro de Apocalipse falando
das 7 igrejas. Jesus está olhando para as 7 igrejas como se fosse a igreja de um modo geral, e tem várias áreas que ele precisa corrigir, é para que ela chegue lá. Ela diz assim: ao vencedor, pediu para corrigir. Bom, mas se ele pede para corrigir, e aviso, e diz e tal, sou eu que tenho que tomar uma decisão. Eu volto a trazer de volta, decisão de comprometimento. Poxa, ninguém dá um amém nessa manhã. Bem que esvaziou, domingo passado estava mais cheio, rapaz. Oh, Jesus, eu amo meus irmãos. Quer vir pegar o microfone comigo? Compartilhar lá. Não, mas é assim mesmo, né? A Deise está falando sobre essa questão, né? Um pastor que eu assisto, muito legal. E, obviamente a pessoa é séria, tem um temor e compartilha muita coisa que, cara, a igreja tinha que ouvir. Número de visualizações. Não tem interesse, né? Mas botou 3 minutos o Neymar para dar uma entrevista, 10 milhões de visualizações. Eu só estou falando para você pensar. A nossa carne, gente, ela não tem nenhum prazer em ser corrigida. Porque o que ela quer mesmo é fazer besteira. Anota aí, minha carne quer fazer besteira. Agora, quem está no controle? Pergunto aos irmãos. Quem controla? Sou eu, um ser espiritual vivo, consciente da verdade. Está me assistindo aí? Não desliga não. Consciente da verdade, que vai controlar a concupiscência carnal, ou algo que ali estou sendo embalado no que eu estou gostando, mas vai me levar à morte, vai destruir a minha família, destruir a minha vida. Porque estou fazendo algo que ninguém sabe, é secreto, mas é legal, é bacana. É bom falar, né? Está tudo na palavra, gente. Nosso Pai é bom demais. E se Ele não fosse bom, Ele não nos corrigiria. É por isso que o lema do diabo é: Elinho, faz o que você quiser. É agradável, é bom para você, então vai fundo. Essa é a malignidade. Que não vai contar que é maligno. Hebreus capítulo 12. Me dá aí mais 10 minutinhos. Então, verso 5. Vocês estão esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por Ele és o quê? Corrigido. Aí a palavra disciplina é educar para a vida. É uma educação sendo promovida espiritual em mim, em você, para que nós sejamos semelhantes a Ele, como filhos imitadores de quem? De Deus. Porque nós somos da mesma cartilha, vamos dizer assim, nós somos formados nele. É isso. Formados nele. Verso 6. Pois o Senhor, Ele disciplina a quem ama. Está claro? Educa todo aquele a quem recebe como filho. Mesma palavra. Educar para a vida. Então, ali, suporte, cara, as dificuldades, as provas, as lutas, as adversidades, aceitando-as como o quê? Disciplina. Deus trata vocês como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Bíblia, palavra dele para mim e para você.
Então, gente, quando nós nos submetemos à disciplina do Pai, e é super legal, porque todas as palavras ali falando a respeito de filho, elas estão numa condição que no original é uma condição de maturidade. E é assim mesmo, nós somos educados para a vida porque nós saímos de um ser espiritual vivo imaturo, criança, para um ser espiritual vivo, maduro, adulto. Diga aleluia. Filhos maduros requerem o caráter de Deus. Você não tenha dúvida. Sem disciplina não há correção de caráter, gente. Mas aí chega a igreja lá para dizer assim, não, eu estou bem, não preciso de nada. A gente sempre vai ter uma conclusão errada de nós mesmos. Nós somos gerados como filhos pela fé, mas só crescemos a estatura de filhos maduros pela o quê? Pela obediência. Uma boa frase para a gente poder lembrar. Esse é o caminho. É o caminho do crescimento, de caminhar com Deus. Então, vou voltar lá para o 11, não sei se eu li, eu estou lendo outro. Toda disciplina, não, é um outro verso, está tudo lá no capítulo 12, né, de Hebreus. Toda disciplina, que é aquilo que a gente já falou lá, ó, educar para a vida. Com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Não é? Nós fomos disciplinados pelos nossos pais quando a gente era criança. Né? Criança fecha, emburra a cara, faz lábiozinho assim, biquinho, vai para o quarto, não falo mais contigo. E fica em negócio. Agora imagine Deus olhando para a gente. Com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Um estilo de vida conforme a verdade. Provérbios capítulo 3, verso 11. Meu filho, não rejeite a disciplina, a correção, a instrução do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Verso 12. Porque o Senhor, Ele repreende, Ele disciplina, Ele corrige a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Não terminou ainda não, Bíblia. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Olha só. E para a instrução, por incrível que pareça, essa palavra é disciplina, é a mesma palavra do original lá de Hebreus. Educar para a vida. Agora o verso 17, com que finalidade tudo isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a baita da construção de Deus sobre a nossa vida. Então eu queria, falando sobre a questão de decisão em comprometer, antes, dando esse toque, eu não posso confundir ser advertido ou corrigido como uma palavra legalista, cara. Nós temos que aprender, gente, a andar sempre descortinado e permitir que o Espírito Santo nos fale tudo que é necessário falar, para que a gente chegue lá. Eu quero completar uma carreira, não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, não sou pastor perfeito, cada um tem as suas falhas, tem os seus jeitos, mas Deus vem aperfeiçoando a cada um de nós. Eu estava conversando com os pastores, graças a Deus que eu não troco meus dias de hoje por 10, 15 anos atrás. Mesmo que eu fosse adulto do ponto de vista humano. Porque a gente vai crescendo, a gente vai tendo experiências e coisas que vai aperfeiçoando a gente a sermos pessoas melhores. Mas hoje a gente vive isso, infelizmente, dias, as pessoas não estão recebendo correção, elas não recebem, quando recebe como ofensa. Então isso é um perigo grande,
Porque o orgulho, ele está sentando nesse trono. A partir da semana que vem eu quero falar de 3 áreas importantes em relação à nossa decisão de comprometimento à vontade e à direção de Deus, que vão mudar a nossa jornada, gente. Mas antes eu quero ler isso aqui, que o autor, que é o Drummond Lacerda, ele tem um livro muito legal, Fora do Alcance das Crianças, que ele fala sobre maturidade. Leia comigo, que eu acho que dá para ler. Pensando em maturidade, uma igreja que apenas corrige sem encorajar, ela formará desanimado. É interessante que Deus, apesar de eu errar, e eu entender que eu preciso corrigir porque bateu o arrependimento, Deus está sempre pronto a pegar na minha mão e falar, vamos embora, levanta, vamos embora. Porque Deus também encoraja nós. Encoraja ou não? Isso aí. Não tem essa ideia, cara, de que Deus está com um martelo quebrando na tua cabeça porque você faz errado. Não é assim, isso não está escrito. Educar para a vida não é bater com o martelo, quebrar o crânio da criança. Como é que isso é educação, cara? Como é que isso é treinamento? Mas nós precisamos ser corrigidos. E Deus tem a sua maneira de fazer isso, gente. Pode estar certo, tem várias situações que a gente pode estar dando aí um crédito a Satanás e não é. Por trás tem Deus trabalhando. Para que eu e você sejamos pessoas melhores. Pega José com um baita de uma missão que ele tinha lá na frente. Só falta Deus falar assim, eu tenho que treinar esse menino. Acabou os irmãos pegando ele, jogando num poço, não vamos matar não, vamos vender, e vai parar no Egito. Quando o negócio começa a melhorar, a Potifaia, o Apatife, está rindo que você já sabe o nome da Patife, a Patife e tal, tu é bonito, hein, cara, vem para cá e tal, cara, aqui eu não fiz nada daquilo que eu tinha que fazer, eu não posso fazer isso e tal, foi parar na cadeia. Fala para mim. Até parece que foi o diabo que estava fazendo isso tudo na vida de José. Mas ele mesmo reconhece que quando ele chega aonde ele tinha que estar, ele diz assim, não, meus irmãos, olha, os irmãos dele, fica tranquilo que eu não vou fazer nada de ruim com vocês, eu amo vocês, e Deus me mandou adiante. Vai ler na Bíblia. Está escrito, Deus me mandou adiante de vocês. Como é que ele reconhece isso? Que trabalho era esse que estava sendo feito nele ao ponto de ter uma maturidade para entender isso? Que dias difíceis Jó passou ao ponto de dizer, eu te conhecia de ouvir falar, de ser frequentador de igreja, mas agora meus olhos te veem. Foi transformado. Então, para terminar, pensando em maturidade, uma igreja que apenas corrige, sem encorajar, vai formar desanimado. Quem apenas anima, sem corrigir, produzirá o quê? Está tudo certo, Deus te ama, e ama mesmo, está tudo legal. Olha, não, que, não, está bem, O equilíbrio entre animar e corrigir estabelecerá cristãos o quê? Olha os dois lados da moeda. Diga aleluia. Amém, queridos? Bora domingo que vem, bora entrar em 3 áreas que eu considero super importantes nesse processo de decidir em se comprometer e separar a vontade e o propósito de Deus. Aí sim, nós vamos chegar, nós vamos completar. Amém, queridos?